gelinho, uísque no copo, em homenagem ao nosso querido Juju, que Deus o tenha. Acender meu cigarrinho de procedência duvidosa, aquele famoso cigarrinho que o Lugano tava fumando naquela foto maravilhosa numa resenha. Se você sabe, você sabe, se você não sabe, você não sabe. E tô aqui para falar de São Paulo com meu grande amigo Charuto Murilo, o grande maconheiro de Santo André, talvez até o maior, ou não. Boa noite, Murilo. Boa noite, São Paulinos. Boa noite, São Paulinas, e boa noite, Caio. E boa noite para todo mundo aqui no Brasil que tem 3 mundiais. Ou boa tarde ou bom dia também. Depende da hora que você vai assistir. Assistir não, ouvir. Ouvir, ouvir mesmo. Ouvir. Eu ia tentar deixar isso certo de algum jeito, mas não tive jeito, Murilo. Tá errado mesmo, é ouvir vai mesmo. Vai ficar errado. É isso e aí. Continua assim, até porque a gente tá começando agora. E até porque no estado que nós estamos, depois de alguns copos, essa não é a primeira tentativa de gravação, mas é a que vai sair top aí até o final, que ainda vai falar do presente e um pouquinho do que a gente espera do futuro e o que é o nosso futuro. Tem copinha, tem Ajax, tem o jogo de hoje, que hoje nós estamos na madrugada do dia 11, teve o jogo com o Frankfurt, primeiro jogo da Copa da Flórida, acabamos perdendo aí o jogo. Nós somos o Tricorremp, nossa ideia é falar sobre o São Paulo, tomando um drink, fumando um bagulho e sentado no sofá de casa, que é o que a gente já costuma fazer. Aí nós pensou, por que não pôr um bagulho pra gravar? E é isso que a gente tá fazendo. Espero que vocês gostem, espero que vocês sejam compreensivos com os erros que já aconteceram e que ainda vão acontecer durante toda a gravação. E nós estamos fazendo isso aí de coração, de São Paulino para São Paulino, uma resenha sincera aí sobre o nosso tricolor. Porque eu sou tri do mundo, Murilo, e você? Eu também, esse ano vou ser tetra. E vamos São Paulo, esse ano a gente vai ganhar tudo em nome de São Paulo. Em nome de Santo Paulo. Em nome de Santo Paulo. Vamos São Paulo! São Paulo que hoje perdeu para o Frankfurt 2-1, com 2 falhas de laterais e goleiro, parece. Se bem que o primeiro gol, pra mim, quem errou foi o Bruno Pérez. E o segundo gol foi o Jean, que rebateu no pé do lateral, que não olhou pra frente. O goleiro parece... O Igor Vinícius parece... Depois a gente fala dele. Vamos falar do primeiro gol. Repreende a respiração, Murilo, porque o cara acabou de chegar, senão já vai... Porque minha vontade é ter 5 minutos de porrada com ele, sem perder a amizade, Murilo. Essa é a minha vontade. Um quarto fechado, 5 minutos de porrada. Porque, mano do céu. Mas vamos esperar pra ver, pode ser o nervosismo, aquela famosa camisa pesada. Deu uma afundada nele no gramado, pode ser isso também. Mas esse jogo serviu e eu espero, cara, que o Papai Leco, aquele filho da puta, se estivesse assistindo esse jogo, para que o que todo mundo já sabe, e parece que ele ainda não, fique mais claro. É o Raí. Não, é o Raí, mas o Raí a gente não pode xingar porque ele tá fazendo um bom trabalho. Então na hora de xingar a gente usa o nome do Leco. Mas teoricamente realmente é o Raí. Pelo amor de Deus, a gente precisa de um lateral direito, Murilo. Não dá, mano. Não dá, cara. Não dá. No primeiro gol, um cara que pertence à Roma. Um cara rodado por grandes times do Brasil, pertence a um time europeu. O cara não me tem a capacidade do goleiro. A ordem, obviamente, ficou claro para quem assistiu o jogo que a ordem do Jardine é não dar chutão. Toda hora era só sair tocando. O Volpe, eu acho que fez o que mandaram ele fazer. E eu acho que o Bruno Pérez não teve a capacidade de olhar para direita e esquerda antes de girar. O problema foi o Bruno Pérez, que foi burro. Exato. Ele não teve a capacidade de olhar para a direita e para a esquerda, já preparado, né, pelo menos na visão periférica, para saber aonde tinha alguém ali, porque a esquerda dele estava livre. Ele me vira para dentro da área, que já tá errado, e ainda era o único lugar que tinha alguém, era dentro da área, do lado direito dele. Ele não viu um vulto preto do lado dele, ele com a camisa preta. Parecia que ele tava com
esqueci o nome agora daquele negócio que cavalo usa pra não olhar pros Então, lados. é isso que eu tava lembrando. Cabresco. Eu acho que é. Se eu tiver errado, peço desculpas, porque essas horas eu não vou pesquisar se tá certo. Mas aí no próximo programa a gente se corrige. Assim todo mundo esquece e eu esqueço também. Enfim. Até porque a gente tem tendência a esquecer as coisas. Menos coisas do São Paulo, porque são coisas importantes. Não, Mas essas coisas aí que não levam ninguém a nada, às vezes a gente pode esquecer mesmo. Por exemplo, mas parecia que ele tava com o cabresto. Nada. O cara poderia ter simplesmente virado pra esquerda e saído jogando tranquilo. Não, ele tentou virar pra direita, foi desarmado e depois teve a brilhante decisão de dar um carrinho dentro da área e fez o pênalti. No segundo tempo, mais uma vez um lateral direito, o Igor Vinícius, numa jogada que já estava toda errada de marcação. O erro não foi só dele, vou deixar claro isso. O Lucas Cal teve toda uma sequência de erros ali. Foi driblado muito fácil. Teve toda uma sequência de erros ali. Mas eu acho que o cara, ele foi correndo em direção ao gol, olhando pro lado. Ele ia entrar dentro do gol. Se não tivesse o Thiago Volpe ali, ele ia parar só quando ele batesse na rede. Que a impressão que dá é que ele simplesmente não fazia ideia que o Jean estava ali. Se ele para 2 passos antes, o Jean dá o tapa na bola, a bola cai no pé dele sozinho. No máximo bate na canela dele e ele o Jean já pega a bola de volta. Pega de volta, ou ele consegue virar o corpo e dar um chutão, ou até sair jogando, porque ele tava sozinho, cara. Entrosamento. Então, tem essa também. É noção de saber isso a camisa que você falou que é muito importante, porque eu queria até ter falado isso antes da gente começar a falar do jogo. Tava aqui na minha cabeça, mas como a gente já falou sobre essa questão de esquecimento, eu não preciso reforçar. Mas antes de falar sobre o jogo, é muito importante a gente lembrar que é o primeiro jogo da temporada, que a gente estava pegando um time que está no meio da temporada, que está bem no campeonato alemão, se eu não me engano, 6º colocado. E é um time que recentemente ganhou do Bayern de Munique em final de Copa. Da Alemanha. Não é um time totalmente aleatório. E tem um cara que foi vice-campeão do mundo, que é o Rebite, que fez o gol. Exato, o Rebite ele que é o nome de remédio para caminhoneiros. E também aquele negócio que é tipo um prego, só que não prega. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. Aqueles negócios que tem nas carteiras de escola. Aquelas bolinhas prata, aquilo é Rebite também. Mas não é um time ruim, é um time bom, que estava voando fisicamente contra um bom time que é o nosso, mas que estava no primeiro jogo da temporada. Eu acho que o São Paulo encaixado, esse time do São Paulo encaixado e bem fisicamente, daria um bom jogo com esse time do Franca. Mas realmente os caras, dava pra ver nitidamente que os caras ganhavam no físico, velho. Quanto tempo você daria pro Jardine de paciência pra gente esperar? 6 meses, 1 ano? Cara, eu dou até o primeiro turno de brasileiro. O grande problema é isso. Eu acho que tinha que ter fechado com um cara que fosse dar esse ano inteiro pra ele trabalhar. E um cara que a gente confiasse. O grande problema do Jardine, ele é um cara que ganhou várias coisas na base, mas ele é um cara que a gente não tem total confiança nele porque é o primeiro trampo dele. Entendeu? É aquela coisa que você tá ligado que eu sempre falo, mano, que eu sempre gosto de usar de exemplo, que a gente também acompanha bastante futebol europeu, tal, gosto bastante do United da Inglaterra. E o Ferguson, ele demorou 5 temporadas pra ganhar um título. Ou seja, no Brasil jamais vai existir um Ferguson. Mas ele veio de um time grande da Escócia. Não, tudo bem, mas 5 temporadas. Foi, mas se me chega um Abel Braga aqui, Murilo, assume o São Paulo, é capaz de cair no Paulista, cair na Copa do Brasil, ser mandado embora. Que é um técnico que todo mundo, muita gente aí eu vi na internet quando a gente tava procurando técnico, eu acho que era o nome mais pedido, era o dele. Então aqui é foda, mano. Aqui é foda muito por causa disso. Mas o Jardine é um cara que não tem esse peito pra brigar. Se quem tem peito já cai rápido, você imagina quem não tem. Mas eu acho que foi primeiro jogo, eu acho que deu já pra gente ter uma noção. Eu espero que a diretoria corra atrás de um lateral direito a tempo, porque deu pra ver que o time é bom. No primeiro tempo, a gente tava bastante mal. Os caras abriram o placar nesse erro aí do Bruno Pérez, de pênalti, né? Depois ele deu o carrinho, fez o pênalti, Rebite bateu, o jogador croata. Fez o gol, que é um ponta que joga com a camisa 4, não entendi nada. Esquisito. Não entendi nada. É um Fábricas com 5 kg de cocaína na cabeça. E tinha o Galás do Arsenal também, que era 10. O Galás era 10? O Galás, zagueiro do Arsenal, era 10. O Arsene Wenger deu a 10 pra ele pra não ter essa entreguinha de camisa 10.
Pra ninguém virar estrela, ninguém estrelar. Não sabia, eu sou mãe O de Galazzi era Manchester 10. United. Eu acho que até inclusive no time que o Fábricas era 4. Ou o time que foi campeão invicto. Não sei, daí eu já tô abusando, que eu não tenho certeza se os dois Bom, chegaram a jogar dois. Mas eu sei que o Trico Galazzi era Ramp, 10. não Guns. Exato. Gunners Ramp. Exato. Gunners Ramp. É Trico Ramp. Exatamente. E deu pra gente ver essas limitações que a gente tem. No segundo tempo, eu gostei muito de ver o Nenê jogar, velho. É primeiro jogo da temporada? E como ponta. Exatamente, e como ponta, vale ressaltar, correndo pra caramba. E tem nego que vai falar, é primeiro jogo, é isso, é aquilo. Mas isso mostra que ele tá querendo mostrar serviço. Isso já é um começo. Se ele quiser mostrar serviço, já é um começo. Se você tem um cara igual o Nenê, a fim de jogar bola, cara, Não você só tem que ele, como arrumar o uma Diego alternativa também. dele ser titular. Porque O Diego também. Exatamente. São jogadores que, jogando o que eles sabem jogar, eles são titulares em qualquer time do Brasil. São jogadores que tem o Nenê, cara, aqueles cortinhos rápidos dele, aqueles passezinhos de letra, ele deu outra cara pro jogo. Ele já deu outra cara pro jogo. Então deu pra gente ver que tem aí os boatos de proposta pro Diego Souza, proposta pro Nenê, de Fluminense, de Vasco, etc. Eu acho que se vender Nenê e Diego Souza e não contratar mais ninguém, a gente volta a estaca zero. Você acha mesmo? Eu acho que a gente volta ao mesmo ponto mais ou menos que a gente parou no ano passado. Um bom time titular sem boas peças de reposição. O Nenê é um cara muito versátil. Dá pra você jogar com ele mais avançado, dá pra você jogar ele vindo de trás, dá pra você jogar com ele de ponta. Ele mostrou que dá pra jogar de ponta. Jogou bem de ponta contra um time que estava bem fisicamente. Então eu acho que são opções que a gente não pode perder. O Diego Souza joga no ataque, joga no meio, joga mais recuado, joga mais à frente. Então eu acho que o Jardine tem muita opção boa e a gente precisa ter paciência, cara. A gente precisa ter paciência. A gente tem que começar a aprender a ter paciência, velho. Porque pode chegar A torcida e os Papa, jogadores. a torcida e os jogadores. Eu tô falando a gente, São Paulo, de um modo geral, diretoria, jogadores, comissão, todo mundo, cara, tem que abraçar um trabalho e entender que, mano, se você ficar cortando o bagulho toda hora, o Felipão chegou ganhando o título, mas eu achei que ele ficou devendo, porque era o único time do Brasil que tinha 2 times ótimos pra jogar. 2 times e meio. Não, 2 times e meio. O time reserva do Palmeiras era um time forte o bastante pra competir com todo mundo, com todos os outros times do campeonato. O time 2 do Palmeiras. Então o Palmeiras ter sido campeão só brasileiro, Isso dura pouco eu acho que tempo, ficou velho. até devendo. Pode parar Mas, por pouco tempo. mas o que eu tô querendo dizer é, não é toda hora que isso acontece. O Palmeiras tinha o melhor elenco do Brasil, então o Felipão não fez mais que a obrigação dele. Você pegar um time que está se reconstruindo, vindo de uma fila de título, para voltar a ganhar título, eu acho que é primordial a paciência de todos os lados. Primordial. O Jardine já mostrou que é um bom treinador nas oportunidades que teve. Mas eu acho que essa coisa aí de ficar querendo sair jogando desde o goleiro tem que cortar. Hoje, no jogo de hoje, a gente sofreu alguns sustos por causa disso daí. Sobre o Fluminense e o Nenê, abrindo aspas para o Nenê. Houve contato sim, mas até agora não teve nada de concreto. Estou com a cabeça tranquila. Essas coisas deixo para meu empresário e a diretoria. Ou seja, eu acho que o Nenê tá com a cabeça em São Paulo. Mas também não deu certeza nenhuma de nada, né? Será? Eu acho que ele deixou O meio Diego Souza aberto. falou a mesma coisa, mano. Eu acho que são jogadores que, se o São Paulo quiser vender, assim, é óbvio quando que o time quer, o time vai, mas o que eu tô querendo dizer é, se chegar a proposta e for interessante e o São Paulo aceitar, eles vão sem bater pé, vão tranquilo. Mas é aí que tá, a diretoria tem que segurar. Tem que segurar, até porque, mano, vai fazer mal pro elenco se não trouxer os caras. De fato, a gente precisa manter um elenco muito forte. E perder um cara como o Diego Souza ou o Nenê vai fazer falta.
Diego Souza é um cara que dá pra usar esse paulistinha aí pra improvisar ele no... Improvisar não, né? Voltar ele pro meio pra ver como que ele vai render. Pra tentar mexer quando precisar, quando tiver faltando. Tem que já ir usando agora pra quando der os pepinos lá na frente, saber exatamente o que fazer. Fulano de tal machucou, não ser surpresa. Não, eu sei que eu tenho fulano de tal que pode fazer a função. Eu acho que eu tenho que rodar mesmo. Eu gosto dessa Florida Cup pelo fato de você poder entrar com um time no primeiro tempo, outro time no segundo. É uma pena que, cara, nossa pré-temporada aqui são 5 dias, cara, de treinamento daqui a pouco antes. já tem São Paulo e Talheres na Libertadores. O Hernani estava dando a entrevista hoje depois do jogo, ele comentou que ele estava sem jogar. O Campeonato Brasileiro acaba depois do chinês acaba antes do nosso ainda. Sim. Então o Hernani parou de jogar antes que a gente parou, que o elenco do São Paulo, na sua maioria, parou. E treinou 5 dias antes de começar a Florida Cup, antes do jogo oficial. Foram 5 treinos. O que são 5 treinos para uma temporada de 60 jogos? 70 jogos, 80 jogos, nem tenho certeza mais. Com um cara que depende muito de quanto você avança nas Copas, enfim. Mas de 60 a 80 jogos. Se você pegar se você chegar em final de tudo, você chega a fazer acho que 80 jogos, quase 90. Eu lembro, até hoje eu nunca esqueço dessa comparação. Quando o Barcelona ganhou aquela tríplice coroa com aquele time mágico do Tic-Tac. Quase 90 jogos. Jogou menos do que um time brasileiro. E ganhou 3 campeonatos. Ganhou Copa, Continental e Nacional. Muita coisa. Não, jogaram bastante coisa, mas jogou menos do que o nosso 90, calendário. Eu falei 90, mas não foi 90. Não chegou a ser 90. Foi 70 e pouco. Exato. E teve time brasileiro naquele mesmo ano que jogou 80 e poucas. Então, tipo, que nem ganhou. O Santos, que perdeu pra eles. Que o Santos chegou em muitas decisões. Acho que deve ter sido isso mesmo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é, um dos times que mais jogaram na Europa, acho que acredito que o mais jogou, né? Foi tríplice coroa, chegou em final de 3 campeonatos, jogou 3 campeonatos de cabo a rabo. E não se compara ainda com um time que ganha um título no ano aqui no Brasil. Então, é muito importante a gente ter essa casca. Acho que a diretoria tem que se segurar. O que falta até fechar a janela de transferências pra gente é segurar firme Nenê e Diego Souza e trazer um lateral direito. Eu acho que as estreias hoje já deu pra gente ter uma noção mais ou menos do que esperar de cada uma das estreias. Vamos começar falando pra gente não se perder aqui. Vamos falar primeiro de quem estreou no primeiro tempo. Começando do ataque pra defesa, que assim a gente não se perde enquanto a gente vai conversando. Pablo se torna o primeiro a ser falado. Teve pouca chance, mas eu acho que é um cara que se movimenta muito bem e dá muita possibilidade de jogada. Ele abre muito espaço porque ele acaba puxando o marcador com ele, às vezes ele corre. Ele me lembrou o Ricardo Oliveira. Eu só achei jeitão de andar. Eu só achei que, já falando de outra contratação junto ao mesmo tempo, que é o Hernanes, eu achei o Hernanes muito enfiado dentro da área, velho. Eu acho que o Pablo estava fazendo muito bem o facão, às vezes ele trazia a zaga com ele, só que o Hernanes estava dentro da área. Se o Hernanes tivesse vindo de trás, o Pablo estaria abrindo aquele espaço pro Hernanes chegar de trás batendo, que é uma coisa que ele faz com as duas pernas com a mesma facilidade. Mas aí o Hernanes teria que ser o segundo volante, pra ele chegar mais de trás. Então, por isso que eu fiquei... Mas você acha que ainda vai chegar nesse assunto, mas a gente ainda vai chegar nesse assunto mais pra frente, não vamos entrar muito em detalhe para não se perder, mas eu acho que o time ideal que eu penso hoje eu pensava antes do jogo e continuo pensando depois do jogo, é com o Hernanes e Nenê. O Hernanes e o Nenê até podem jogar juntos. O único problema é que eu acho que fica um meca muito pesado com o Hernanes, Jusilei e Nenê. Eu acho que os caras até podem jogar junto, mas contra um time de várzea, porque, mano, não dá pra jogar. É muito pesado. O Everton até é rápido, o Birubiru pode ser rápido, mas eu acho que a gente teria um trio de ataque rápido. Mas o Nenê não volta pra marcar e o Hernanes não tem esse. Mas o Hernanes não tem esse vigor de tanto, será? Mas isso aí será que substituir? Eu acho que aguenta. Eu torço pra isso. Eu acho que é um time que, na minha opinião, Jusilei, Hernanes e Nenê, com uma trinca, fica menos rápido, mas fica muito técnico.
O Jusilei, ele ficou meio gravado aí com aquele erro dele ter tentado tocar e olhar pro outro lado naquele momento contra o Vasco, muito obrigado, contra o Vasco. Mas ele é um cara que, se você parar pra prestar atenção, ele erra muito pouco. São passes curtos, não tô falando que ele, nossa... Mas o problema, são passes de lado, mas eu acho que a função dele é essa, é proteger a zaga, toma a bola e entrega pra quem sabe. Então a gente ia ter o cara que tem essa função de tomar e entregar, proteger a zaga, e tem o Hernanes pra fazer essa transição, tem o Nenê que tem essa qualidade final, que eu acho que mais que o Hernanes, nesse último terço do campo, o Nenê, pra pôr na cara do gol, digamos assim, o Nenê tem mais essa característica. Então eu acho que ficaria um completando o outro muito bem, cara. Com a bola, sem a bola, com... Mas eu acho que fica muito pesado. Eu acho que não. Eu acho que tudo depende de movimentação, de como você vai usar os pontos. Você vai ter Birubiru, Rojas na direita, ou Everton Felipe. Como não? Não se movimenta, se não, como não? A gente vai ter que trocar toda vez, a gente vai ter que contar com o Nenê só um tempo. O Hernanes sempre jogou o jogo inteiro, o Nenê sempre jogou o jogo inteiro. Nenhum time joga na mesma frequência o jogo inteiro. É por isso que existe as variação tática dentro do jogo. Mas isso eu acho que é um time que é um time que eu tenho curiosidade pra ver. Não posso estar errado, mas é um time que eu tenho curiosidade pra ver. Eu acho que teria muito, se você ensaiar certinho o tipo de movimentação dos dois pontas, a forma que o Pablo vai se movimentar, você vai ter três. O Pablo tinha a hora que parecia que ele era lateral esquerdo. Ele tava pegando a bola no campo de defesa do lado esquerdo. Depois, daqui a pouco, parecia que ele era ponta direita, ele tava recebendo a bola lá na ponta direita. Então ele se mostrou ser um cara que se movimenta muito. Você não precisa ter todo mundo correndo o campo inteiro. Você precisa ter três caras que você tiver correndo o campo inteiro. E um centro de qualidade para distribuir bola para esses três caras que correm o campo inteiro. Cara, você já monta um time para começar o jogo, abrir uma vantagem no primeiro tempo e no segundo tempo jogar mais cadenciado. Que aí esse time vai ser fantástico para cadenciar a bola. Não vai faltar qualidade de passe para cadenciar a bola. Por isso que eu tenho curiosidade para ver. Concordo com você que é um time que fica com menos velocidade. E é um time... Mas se você quer jogar com um time desse, não dá pra você jogar igual você jogava ano passado, que era no contra-ataque. A tática da Aguirre era o contra-ataque, era deixar os caras jogar, entrega a bola pros caras e puxa o contra-ataque. Mas o Jusilei também é um cara que não entra na área. Mas você tem o Hernanes pra isso. Você não pode ter dois volantes entrando na área, senão você abre o campo pra você tomar o contra-ataque. Por isso que o Jusilei é perfeito pra essa escalação. O Jusilei não entra na área. Você vê o Busquets entrar na área no Barcelona? Não entra. Um time pequeno. Não é. É menor que nós. Não entra na área. Eu acho que é função. Perdeu com 2 gols do Rei. Isso é função, mano. Isso é função. Cada um tem sua função. Se você monta um esquema de jogo bem montado e cada um cumpre a sua função, o negócio sai bem feito. É aí que tá a parte complicada de brasileiro. Que o brasileiro tem aquela fama de ser meio preguiçoso, né? O Jardim é um cara que não tem peito, que não tem muita moral. Eu tô curioso pra ver como que ele vai carregar esse elenco aí, como que ele vai manter todo mundo motivado, né? Então o Hernanes, o Pablo, resumindo um pouco a estreia dele, deu pra ver mais sobre movimentação, ele não teve muita chance de finalização, mas é um cara que deu pra ver que vai ser muito útil pra correr mesmo, pra rodar o campo, pra abrir, pra dar opção de passe pra quem tá jogando no meio. E o Hernanes é o Hernanes, né? Não dá pra esperar pouco. E o Thiago por mais que ninguém se destacou. Thiago Volpe, o que você achou do Thiago? Thiago Volpe não foi muito exigido, né? A verdade é essa, que teve o pênalti, mas pênalti não dá pra você culpar goleiro em nenhuma circunstância, nem quando o cara bate mal. Que não foi o caso, o Rebite bateu muito bem o pênalti, forte, muito no meio, forte, no alto. No teto da rede, é muito difícil ver um goleiro pegar um pênalti desse. Até porque geralmente o goleiro define o canto que vai pular antes ou segundos antes. E é muito difícil ver um goleiro ficar no meio. Só quando ele é deslocado mesmo. Mas não teve muito o que fazer mesmo. Eu acho que teve esse primeiro erro no primeiro tempo. Agora vamos aproveitar, enquanto a gente está falando do Thiago Volpe, a gente já
passa pra falar dos caras do segundo tempo, porque ele ficou. Os 2 gols foi a falha dos 2 laterais, né? Sim. No primeiro e no segundo tempo. Igor e Bruno. Igor e Bruno, cada um no seu tempo, deu um tento pro Frankfurt. O Ajax, aliás. Ajax que é daqui a pouco. Daqui a pouco. Sábado aí tem o jogo São Paulo contra o Ajax também. E da forma que o primeiro tempo teve a vacilada do Bruno Pérez que rodou pro lado errado, o Igor Vinícius ramelou também no segundo. Burro demais, né, mano? Não sei quem foi mais mas ele falou otário, mas não é otário, mas quem foi mais burro? Foi burrice mesmo, porque o Igor Vinícius simplesmente esqueceu de olhar pra frente e pra ver onde o goleiro tava. Ele poderia ter lido melhor a jogada, ter parado de correr, o Jean teria feito o corte do cruzamento, a bola teria sobrado no pé dele e nós teríamos saído jogando tranquilamente. E foi num momento que a gente estava bem no jogo, tinha acabado de empatar, fazia poucos minutos que a gente tinha empatado, com o gol do Nenê, inclusive, numa arrancada muito boa do Lisieiro, que entrou bem demais no segundo tempo, tomou a bola e correu, entregou pro Diego Souza. Quando todo mundo esperava o chute do Diego Souza colocou o Nenê na cara, o Nenê empatou e logo depois teve essa vacilada aí do Vinícius, que a gente tem que enfatizar que a gente precisa muito de um lateral direito. Não dá pra gente depender desses 2 laterais que a gente tem. O Igor Vinícius pode até melhorar durante a temporada. Bruno Pérez é horrível, mano. Bruno Alves é bom zagueiro. Foi um achado, hein? Eu não sei quem trouxe ele, se foi o Dorival ou foi o próprio São Paulo. Não tenho certeza também, mas a minha dupla na minha cabeça seria Bruno Alves e Arboleda. Não confio muito no Anderson Martins, acho que ele não é ruim, mas ele comete falhas, e zagueiro que comete falhas é zagueiro que entrega jogo. Então, eu acho que não deveria ser essa a dupla. Eu confesso que eu saí pra dar uma tossida, tô meio gripado. Meu querido Murilo aproveitou pra aumentar o som que a gente tá ouvindo aqui pra gravar esse podcast, que a gente vai falar um pouco mais, dar os créditos aí no final. É uma banda chamada Stick Fingers, mas deixa os detalhes aí do que a gente tá ouvindo mais pro final, que a gente ainda vai falar sobre. A gente tava falando das contratações que estrearam no segundo tempo, né? Teve, além do Igor Vinícius que cometeu a falha do segundo gol, teve também o Pelé e o William Farias, que conseguiram cada um deles tomar um cartão amarelo. Padrão de São Paulo. Padrão. William Farias é o que se esperava dele. Eu conheço muito pouco o jogador, mas o pouco que eu ouvi falar, que eu li e que eu vi sobre, é que é um jogador com tendência à lesão e que bate até na sombra. Tem uns meninos no Sul-Americano. Alguns. Eu acho que esse ano, acho que esse ano não, acho que é uma postura que a gente tem que adotar mais, de começar a aproveitar que a gente é um dos maiores calendários do mundo, se não o maior, sei lá, para usar mais a base, usar mais a molecada nessa copinha. Nós vemos cada moleque que joga muito aí, que depois a gente às vezes nem vê subir, ou sobe, faz meia dúzia de jogo e já vai embora, já vai pra
pra Pode Europa, ver igual. que vários jogadores do São Tem que Paulo. usar mais. O- Isso o- não vai o- ser o economizar Ederson. com contratação, velho. O São Paulo tem direito de base no Davi Luiz, no Ederson. Olha, os caras que eu nunca nem. O Oscar jogou 2 Processou jogos. nós, inclusive. 3 jogos. Então, é assim, é muita coisa que a gente acaba perdendo. Modo de dizer 2, 3 jogos, viu? E se a gente desse um pouco mais de atenção, faz você economizar. Por exemplo, o William Farias, eu posso queimar minha língua durante a temporada, mas é um cara que eu acho que não é possível que você não poderia ter usado mais, por exemplo, na temporada anterior, alguns volantes da base, para justamente esse ano você ter um cara pensar. que na Coutinho eu tenho certeza que tem Um cara 3 moleque melhor que o William Farias, no mínimo. No por mínimo. um preço menor de salário. Exato. E que vai jogar dando a vida, porque é a oportunidade que tá tendo. É pra jogar só de vez em quando? Então pega um na base, mano. O problema não é que não aguenta 90 minutos. É esse. Só que o cara vai jogar só de vez em quando. Então eu acho que você tem que começar a dar mais espaço pra base. O William Farias, ele só, aparentemente, sem novidades, um jogador de mediano pra baixo, que veio pra completar elenco. E é isso, bate bem, né? Fez algumas. Gosta de bater, bate até na Abre mãe. a caixa de ferramenta, isso daí é o que já se esperava dele mesmo. O Léo Pelé, eu confesso que eu não consegui ver muito, participou muito pouco do jogo, tomou cartão e se mostrou bastante nervoso, mas o time inteiro parecia estar muito nervoso, pra ser sincero. Eu achei mesmo, achei que o time de Achei São o Paulo time nos inteiro. 2 tempos, tirando Os o dois Nenê e o tempos. Lisieiro, tirando o Nenê e o Pode Lisieiro. ser um pouco da falta de forma física, mas eu acho que me parecia nervosismo mesmo, a impressão que eu fiquei era quando você tá meio travado, quando você vai jogar aquele futebol com um pessoal que você não conhece, tá ligado? Quando o cara te chama pra você jogar um fute e você só conhece aquele cara que te convidou, não conhece nenhum outro. Aí você chega meio travado, às vezes os caras é meio mala, pá, você demora pra se soltar. Os 2 tempos eu fiquei com essa impressão. Demora pra aquecer o corpo. Demora pra você se soltar, pra você se sentir à vontade. Mas é aquela coisa que a gente já falou, né? Primeiro jogo da temporada, deu pra gente ver o que esperar de cada um, mais ou menos, ter uma ideia. Agora tem o Ajax na próxima rodada. O Ajax hoje a gente tá falando no dia 11 de janeiro de 2019. Hoje é sexta-feira, 5 horas da manhã de uma sexta-feira. A gente tem o Ajax no próximo jogo. Já amanhã, sábado, o time do David Neres pela frente na Florida Cup. Não vai arrumar nada o David Neres. O Lucas Cal vai anular ele. Eu acho que é o time mais forte Treinaram dessa juntos, Florida hein? Cup. Treinaram juntos. Eu acho que o Ajax é o time mais forte dessa Florida Cup. Porém, não vai ser campeão. Acho que vai ser nosso adversário mais difícil. O campeão vai ser o Flamengo ou. Eu torço pra que seja o Frankfurt. Eu também. Ele porque o perdeu Flamengo pro é muito campeão e o Flamengo não ganha. chato. E o Flamengo, Tem que ficar no é cheirinho chato. até no torneio amistoso. Essa é a minha torcida, não vou mentir. Pega um gelo lá, mano. Não precisa. O drink. Ah, pode parar. O drink acho que é bom, um gelinho. Talvez 2. Of course, man. E a gente com a derrota já não temos mais possibilidade de título, porque como funciona esse campeonato? Se você ganha o jogo no tempo normal, são 3 pontos. Se você ganha o jogo nos pênaltis, são 2 pontos. E se você perde o jogo nos pênaltis, você faz 1 ponto. Se perde no tempo normal, não faz nada, óbvio. Então a gente perdeu no ponto normal, a gente no tempo normal, a gente não faz nada e o Frankfurt fez 3. O Flamengo fez 2, que ganhou nos pênaltis do Ajax, depois de um empate em 2-2. E com 2 golaços do Uribe, que ano passado não fez nada. E boa. Chegou o gelo aqui, graças a Deus. E com isso o Flamengo fez 2 pontos e o seu adversário Ajax fez 1. Ou seja, se o Frankfurt perder nos pênaltis no próximo jogo, já faz 1 ponto, já tira a nossa chance de qualquer título, porque nós só pode chegar a 3. Enfim, já praticamente zerou nossas chances de começar a temporada. Óbvio que não é uma coisa que a gente vai lamentar,
Mas é um torneio de pré-temporada, né? A intenção é meio que aquecer para a temporada, mas só uma observação aí sobre essa derrota, uma consequência dessa derrota. Contra o Ajax, eu acho que vai ser o jogo contra o time mais forte da competição. Muito moleque bom, que gosta do Ajax, que joga por amor ao Ajax. Tava até passando hoje que são jogadores que já até receberam ofertas de time Barcelona, alguns já estão meio que Elite. encaminhados com esses times, mas querem ficar pelo menos até o fim da temporada para pelo menos ganhar um holandês com o Ajax antes de ir embora. Né? Então isso é uma condição que o Ajax tem, né? Me lembrou muito o Lucas Piazon. Lucas Piazon, por onde anda Lucas Piazon? Vendendo coco lá em Londres. Levando a cultura brasileira para Londres, vivendo de pegar Uber e sair com menina no Tinder. Ele coloca a foto do Tinder com a camisa do Chelsea, já jogou no Chelsea, pega os menininhos no Tinder, chama o Uber, dá uma transada. Tá? É essa vida de Lucas Piazon. Garoto capricho. Garoto capricho, grande colírio. Ai, mano, eu achava que esse moleque ia virar um puta jogador. Todo mundo acha, né? Mas enfim, vamos manter o foco. Meu caro charuto. O foco é... Mais conhecido como chá. Aí você tira suas conclusões, se é o chá mate ou se é o chá do rapa. O foco é maconha mesmo. São Paulo na Copinha. São Paulo na Copinha tá, pra mim, tá um time preguiçoso. Parece que vai acordar quando tomar um gol no próximo, daqui pra frente. Dá a impressão que os moleques tá meio snob, não dá não? Então, dá a impressão disso mesmo, que os moleques tá com a confiança muito lá em cima. Eu acho que o time do São Paulo tem muito potencial pra ir longe nessa Copinha e até pra ser campeão. Mas, por exemplo, aquele gol que a gente tomou pra Ferroviária é inadmissível, cara. No atacante não pode, o zagueiro não pode dar um chapéu. Você nem subiu, você nem, quem é você, mano? Calma. É um bom zagueiro. Não, óbvio que a gente não vai queimar o moleque por causa disso. É bom que ele tá fazendo isso agora na Copinha, porque quando ele subir pra uma Libertadores, eu tenho certeza que ele não vai fazer de novo. Então, mas isso mostra um pouquinho do que a gente tá falando dessa impressão que dá de estar com um ar meio snob o time de São Paulo. Mas o time é muito bom, a molecada é muito talentosa. A gente teve, infelizmente, a perda do Sara, né? Do Gabriel, que machucou, condição física. Mas já saiu no site de São Paulo que ele não vai jogar mais na Copinha. Infelizmente, mano. Ele eu não sei quantos gols ele fez, acho que ele fez 3 gols na Copinha ou 2, é uma coisa Teve assim. um jogo que ele meteu um hat-trick. Eu acho que foi Hat-trick? contra o Holanda e ele fez 3. Então ele tem 3 gols. É outro pra gente se observar. É uma pena que se machucou precocemente aí. Mas é mais uma figura interessante dessa Copinha aí. O Antony vai reforçando quem ele é, né? Que a gente já tem meio que uma noção, mas ele vai reforçando aí a tese que a gente já tem de que ele vai ser um grande craque. Então eu acho que o nosso futuro nessa categoria, cara, é muito animador. É muito animador, porque a gente tem ótimos jogadores no elenco profissional, já, por exemplo, o Luan, por exemplo, o Lisieiro, que na minha opinião foi o destaque do jogo hoje junto com o Nenê. Eu me surpreendi da forma que o Lisieiro entrou hoje, jogou muita bola. Eu acho que a gente é muito apressado. Sim. Eu acho que o Coutinho tá começando a dar fruto agora. Sim, exatamente. A gente tá numa época, uma a gente tá numa crescente. É uma geração. Exato, é geração por geração. Teve aquela que saiu 2 aí, craque, que foi o Casemiro e o Lucas. Agora a gente tá caminhando de pouquinho em pouquinho. Militão já saiu, eu acho. E David Neres, que são 2 que já saíram. E acredito que ainda vai estourar muito. Lisieiro. Tem no time agora Lisieiro, Luan, Elinho. Até o próprio Araruna. Que ainda não embalou, a gente tá esperando. É um jogador esquisito. Eu não gosto de criticar moleque. Eu não gosto de chamar moleque de ruim, etc. Porque tem jogador que vai começar a chegar no auge com 23, 24, 25 anos. E acaba jogando muito, às vezes, indo até pra Copa do Mundo, etc.
Então eu não gosto de chamar de ruim, mas é no mínimo esquisito. É um cara que eu queria ver sendo emprestado, pra ser sincero. Eu entendo o São Paulo não emprestar, porque a gente já não tem lá muita opção, então não dá pra ficar emprestando todo mundo. Mas é um cara que eu queria ver emprestado num time que ele fosse titular. E jogasse uma temporada inteira pra pegar uma casca, pegar uma experiência e etc. Mas eu acho que a gente está começando a colher uns frutos muito interessantes agora. A gente passou em segundo para a próxima fase aí da Copinha, né? Ficamos com um gol a menos de saldo do que a Ferroviária. A gente ganhou de 7-2 do Holanda. Foram 5 pontos de saldo. A Ferroviária ganhou de 6. Foram 6 pontos de saldo. Aí contra o Serra foi o mesmo resultado. Os dois ganharam de 3-0. Depois o empate. Então esse gol a mais contra o Holanda deixou a Ferroviária na frente. E a Ferroviária, como você estava falando, ficou em primeiro. E a Ferroviária que vai viajar para jogar. A gente vai continuar em Araraquara. Para o próximo jogo da Copinha. Esquisito esse regulamento da Copa. No mínimo esquisito, concordo com você. O próximo jogo que a gente tem aí pela frente é contra o Rio Claro. Hoje, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. Rio Claro é o mandante do jogo. E a próxima fase aí é o próximo adversário que a gente tem. No musical, tivemos Stick Fingers hoje. Uma banda que eu e o cara gostamos muito. Uma banda da Austrália. Que não é antiga, é uma banda muito nova, de 2011, que tem um ska. Se você gosta de punk rock, se você gosta de The Clash, você vai gostar de Stick Fingers. É uma banda muito boa, que puxa para um som meio praiano. É praiano que eu posso dizer? Não posso dizer praiano. Praiano, eu acho que muito. É um som. É o Caiçara da Austrália. Exatamente. É o Caiçara da Austrália. Exatamente. Inclusive é até considerado. É um indie rock, mas também existe um outro nome que a galera usa para definir o estilo do Stick Fingers, que é o Reggae Fusion. Que é meio puxado por uma regueira. E isso explica aí o que o Charuto estava querendo dizer com esse som meio praiano, meio caiçara, meio leve. É um som que eu indico você beber, você ouvir, quer dizer, quando você estiver tomando um drink, quando tu tá chegando naquele ponto que você tá querendo abraçar as pessoas, que você tá feliz da vida, põe um Stick Fingers pra tocar, velho. Você vai curtir pra caramba. O álbum que a gente ouviu é o Carries Your Soul, lançado em 2013. E é um álbum que compensa você ouvir de cabo a rabo, sem pular nenhuma faixa. É um álbum muito bom. Maravilhoso. How to Fly. Eu acho que é muito importante você estar numa brisinha de leve. Exatamente. Se você gostar de um drink, toma um drink. Se você gosta de um verde, fuma um verde. Duas músicas que vocês vão gostar: How to Fly e Australia Street. Escutem as duas. Muito obrigado por ouvir isso aqui até o final. Muito obrigado. Aqui é o Murilo e o Caio. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. A gente só queria agradecer aí você ter ouvido nós até o final. E se te quiser procurar lá nas redes sociais, o Murilo tem uma página muito interessante lá de música, de vinil e de brisa, que é o que a gente gosta pra caramba, que é o Brisa Vinil, @Brisa Vinil, procura lá no Instagram. Acho que é o que vale mais a pena a gente divulgar aí. Não deixa de seguir o Brisa Vinil, que vocês vão entender bem o que a gente está querendo de ideia para esse canal. É uma mistura de Brisa Vinil com São Paulo FC, que é o que a gente mais ama. Exatamente. Que é um amor em comum que a gente tem, além da música. E temos também o Twitter, @Tricorremp. Tricorremp, segue nós lá, o @Tricorremp. A gente posta às vezes uns bagulho engraçado, às vezes uns bagulho sério. E é isso, rapaziada. Mais uma vez agradeço por você ter ouvido nós até o final. Esse foi o programa 01. Alá, Rogério Ceni. Alá, Rogério Ceni. Programa 01 do Tricorremp. E até o 02, se ele existir, galera. Tamo junto.
Eu acho que esse ficou bom. Acho que durou.